Oi, boa noite. Ó, eu aqui em uma noite de domingo, hoje é domingo, né? Não estou arrumada. Deixa eu botar o óculos porque essa luz do celular está atrapalhando a minha visão. Mas eu vim falar de algo muito interessante. É, Continuando o assunto que eu falei da outra vez, continuando não, pegando um pouco sobre o assunto dos jovens, sobre a importância dos jovens refletirem, eles terem uma visão analítica, uma visão crítica das coisas ao seu redor. E aí eu queria indicar para não só para jovens, adultos, este livro aqui, ó. Ah, tá aparecendo ao contrário, né? Ai, gente, eu não sei ainda mexer nada desse, só sei de YouTube. A Arte da Guerra. É, Esse livro ele traz várias lições e mostra que a vida é como se fosse uma guerra e que nós podemos sobreviver a essa guerra usando várias táticas que eram usadas por esse chefe de exército aqui chinês e que ele aplicou às relações sociais e à vida. Aí eu achei interessante uma parte do que fala do capítulo 10 que diz assim um trecho: se você conhece o inimigo e é assim mesmo, a vitória é inquestionável. Se conhece o terreno e as condições, você pode tornar sua vitória absoluta. E aí eu quero tirar aqui, principalmente para os jovens, a parte de conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a melhora, para a evolução, para a sabedoria de qualquer pessoa, conhecer os seus pontos fracos, seus pontos fortes e conhecer os inimigos. Quando eu falo inimigo, eu não estou falando necessariamente de pessoas, mas pode ser uma situação, uma fraqueza, algo difícil. Você sabe qual é a sua? Você sabe o que é o seu inimigo, o que é um inimigo na sua vida? E como é que pode se dar esse autoconhecimento? Por fazer algumas perguntas, né? Como é que eu reajo em determinada situação? Por que eu reajo de determinada situação? O que é o gatilho para que eu tenha esse comportamento? Ou o que me leva a ter esse tipo de fala? O que eu sinto quando acontece tal situação? Por que será que eu sinto isso? O que eu estou pensando quando eu sinto esse sentimento negativo ou positivo? O que é que passa na minha cabeça? E aí, analisando tudo isso, nós vamos nos conhecer e saber por que fazemos, porque uma coisa é certa, tudo que fazemos e tudo que fazemos já foi comprovado que tem muito a ver com, perdão, a expressão, eu não vou regravar não, porque eu gosto de fazer as coisas ao vivo. Tudo, o nosso comportamento ele tem um porquê. Todo o comportamento de alguém ele é estimulado, ele é reforçado por algo, por alguém, por uma situação, por um grupo, um núcleo familiar. Então a gente tem que entender um pouco isso para entender por que a gente age como age, né? E falando por que a gente age como age. E aí eu quero também indicar para vocês, eu não sei ainda botar a descrição de vídeo, eu não sei botar nada ainda, gente. Eu sou péssima, eu sou uma turista digital. Enquanto os jovens dessa geração são os nativos digitais. Eu quero indicar para vocês um filme chamado A Outra História Americana. Eu quero que vocês, quando estiverem vendo esse filme, ele vai falar um pouco sobre a história do bom samaritano, você pode perceber um pouco nisso, mas eu quero que vocês vejam como a estrutura familiar pode afetar o jovem, o adolescente, e como o adolescente pode afetar outros e a consequência que isso traz, e que as escolhas que nós fazemos na vida, eu não estou dando spoiler não, viu? As escolhas que nós fazemos na vida, elas têm consequências a curto e a longo prazo para nós e para as pessoas à nossa volta. É muito interessante esse filme, A Outra História Americana. Ele vai abordar alguns temas que são atuais, racismo, mas o ponto principal que eu peguei não é esse. A história por trás da história de alguém. Que tudo tem um porquê, todo comportamento de alguém tenha certeza que tem um porquê. E é muito bom nós sabermos por que fazemos certas coisas, porque só dessa maneira nós vamos conseguir melhorar e evoluir, tá bom?
a outra história americana.